Olá, meus amigos, continuando a nossa trajetória, o nosso estudo pelo Antigo Testamento, estamos estudando o livro de Êxodo e temos aprendido profundas verdades da Palavra de Deus. Se você tem gostado do nosso estudo, não se esqueça de deixar o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante para você quando você deixa o seu like e leve esse vídeo a outras pessoas. Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, viralizar esperança e também de se inscrever em nosso canal se você ainda não está inscrito. Muito bem. No último estudo, restou-nos responder uma pergunta. Os 10 mandamentos, dados por Deus ao seu povo lá no Monte Sinai, na Aliança Sinaítica, eles foram abolidos na cruz do Calvário? E minha resposta na chamada para vocês foi sim. Jesus aboliu os 10 mandamentos na cruz do Calvário. Eu quero ler um texto com vocês em Colossenses. Vamos dar um pulinho no livro de Colossenses, no capítulo 2, no verso 14. Colossenses, capítulo 2, verso 14. Tem um texto que é, no mínimo, interessante para nós. Ali o apóstolo Paulo nos diz assim: e tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, e que constava em forma de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, cravando-os na cruz do Calvário. Paulo usa uma expressão aqui, escrito de dívida, tendo cancelado o escrito da dívida. A expressão grega aqui é queirígrafon. Para todo estudioso do Novo Testamento, sabe-se que queirígrafon, Paulo se refere em seus escritos a toda a lei, não somente a lei cerimonial, como alguns dizem, não, apenas a lei cerimonial foi abolida na cruz do Calvário. Não, Paulo está se referindo a toda a lei. Na mente do judeu não havia dicotomia, divisão entre as leis cerimonial, civil, saúde e moral, que são os 10 mandamentos. Quando eles falam da lei, eles falam de toda a lei. Portanto, Paulo está nos dizendo aqui, senhores, que toda a lei foi cravada na cruz do Calvário. Mas aí você deve se perguntar, pastor, então por que guardamos ainda a lei? Porque achamos que matar é pecado, roubar é pecado, falar mal, cobiçar coisas dos outros é pecado. Se Jesus cravou a lei na cruz, porque nós precisamos entender o seguinte: a lei dada lá no Sinai, em tábuas de pedra, foi uma lei superficial, em linguagem superficial, para escravos entenderem. Responda para mim, como escravo está acostumado a ser tratado? Por favor, muito obrigado? Não. Faraó não fazia desta forma. Faraó dizia, façam isso, não façam isso. Portanto, quando Deus vai tratar com o seu povo, a aliança do Sinai, a aliança com o seu povo no Sinai, Deus lida com o povo da maneira como eles estavam acostumados a ser tratados. Notem o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura alguma. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe. Não mate, não adultere. Escravo está acostumado com esse tipo de linguagem? Responda para mim, sim ou não? Sim. Portanto, Deus lida com eles numa forma que eles iriam entender no princípio, uma linguagem mais superficial, mas não era para ficar somente dessa forma. Jesus vem 1500 anos depois de Moisés e ele mostra toda a profundidade da lei. Ele mostra que por detrás de cada mandamento, senhores, há um princípio. Preste atenção no que eu vou lhes dizer. O princípio é eterno. A lei dos mandamentos foi dada para escravo entender, mas por detrás de cada mandamento há um princípio. E este princípio, ele é eterno, ele deve permanecer para sempre. Vamos ler Mateus capítulo 5 e isso vai ficar mais claro para nós. Em Mateus, no capítulo 5, nós encontramos o seguinte texto. Jesus vem 1500 anos depois de Moisés e ele diz em Mateus 5, verso 22, por exemplo, o seguinte: ouviste o que foi dito, não matarás? Eu, porém, vos digo, quem odiar seu irmão, irá contra seu irmão sem motivo, já transgrediu o mandamento. Ainda em Mateus capítulo 5, no versículo 27, ele diz assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Você entendeu? Jesus vem 1500 anos depois de Moisés. E ele diz, vocês não entenderam nada. Vocês ainda estão na lei dos escravos, na superficialidade da lei. A lei é muito mais profunda. De que forma a lei era muito mais profunda, senhores? A lei é profunda em seus princípios. Por detrás de cada mandamento, notem, por detrás de cada mandamento há um princípio. E este princípio é eterno. Vamos repetir aqui alguns apenas para relembrarmos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Este é um mandamento para o escravo entender. Qual é o princípio?
O princípio aqui é lealdade. Você deve ser leal a Deus. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura alguma. O princípio aqui é adoração, como eu adoro. Terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Qual é o princípio? Responda aí. O princípio aqui é reverência com o nome de Deus. Quarto mandamento do sábado, o princípio aqui é dependência, porque em 6 dias o Senhor fez tudo, eu dependo dele. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. O princípio aqui é respeito à autoridade. Pai e mãe são autoridades e você deve respeitar autoridades. Sexto mandamento, não matar, princípio, amor à vida. Sétimo, não adulterar, princípio, fidelidade. Assim você vai perceber que por detrás de cada mandamento existe um princípio. Não dizer falso testemunho, amor à verdade é o princípio. Você deve se contentar com o que você tem. O princípio aqui é não cobiçar o que é do seu próximo, contentamento com as coisas que você tem. Por detrás de cada mandamento existe um princípio, e este princípio é eterno. A lei das tábuas era só para escravos entenderem. O princípio é eterno e deve durar para sempre. Então, na cruz do Calvário, o que é que Jesus faz com a lei cerimonial onde os cordeirinhos eram mortos? Ele é o grande Cordeiro de Deus, não precisa mais matar cordeiro. Ele crava a lei cerimonial na cruz. O que ele faz com o santuário mosaico? Ele faz o véu do santuário se rasgar de alto a baixo, mas o santuário vai para o céu. Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 9, Apocalipse 11, 19. Jesus continua como nosso sacrifício. E o que ele faz com a lei dos 10 mandamentos? Ele faz aquilo que estava prometido em Jeremias capítulo 31. Eu quero ler com vocês Jeremias capítulo 31. Veja só o que nos diz o profeta Jeremias no capítulo 31 do seu livro, a partir do versículo 33. Jeremias diz assim: esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente imprimirei as minhas leis e no seu coração as escreverei. Lá na cruz do Calvário, Jesus tira a lei das tábuas de pedra e coloca a lei no lugar onde ela nunca, jamais deveria ter saído, no nosso coração. Quando as pessoas me perguntam, Jesus aboliu a lei dos 10 mandamentos na cruz do Calvário? Eu digo sim, na forma de pedra, mas ela deveria voltar para o nosso coração. Onde existia a lei para Adão? No coração. E para os anjos lá no céu? No coração. Portanto, Jeremias já estava profetizando de que na cruz do Calvário a lei sairia das tábuas de pedra e viria para o nosso coração. Agora eu pergunto para você, onde a nossa responsabilidade de guardar a lei é maior? Quando ela está escrita numa tábua de pedra fora de nós, fora do nosso coração, ou quando ela está escrita no nosso coração? Com certeza, quando ela está escrita no nosso coração. Portanto, a minha e a sua responsabilidade de guardarmos a lei hoje, ela é muito maior, porque ela está não numa tábua de pedra, mas no nosso coração. Foi isso que Paulo quis dizer em Romanos, no capítulo 4, no verso 15. Em Romanos, no capítulo 4, no verso 15, o apóstolo Paulo nos diz assim, Romanos capítulo 4, versículo 15, porque a lei suscita a ira, mas aonde não há lei, não há pecado. Veja, aonde não há lei, não há pecado. Romanos 4, verso 15. Havia lei no céu, havia lei no Éden, havia lei para Noé, mas a lei estava no coração. E ainda em Romanos, no capítulo 6, no verso 15, o apóstolo Paulo nos diz assim, e aí, havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei sim da graça? E ele mesmo responde dizendo o quê? De modo nenhum. A palavra grega aqui é megenoito, ideia de louco. Achar que porque a lei não está numa tábua de pedra, mas escrita no coração humano, você pode transgredi-la, é uma ideia de louco. Portanto, a lei foi abolida? Sim, na forma de pedra, mas agora ela está escrita no coração humano. E a minha e a sua responsabilidade de guardarmos a lei é muito maior. Que Deus, nesta aliança contigo, te dê poder para guardar a lei dele, porque a nossa responsabilidade de guardar a lei é maior ainda.